Olá, alunos do sexto ano. Espero que todos estejam bem. Então, vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos começar a unidade 2, Civilização do Mar Mediterrâneo. Nessa unidade 2, vão se encontrar três civilizações: dos hebreus, fenícios e persas. Só que nós vamos hoje estar falando na nossa aula sobre os hebreus, tá bom? Deixa eu passar. Pronto. Os hebreus, eles também eram conhecidos, né, como israelitas ou judeus. Vocês podem ouvir também esses termos, está se referindo aos hebreus. Era um povo seminômade. O que significa isso? Que são povos que se restabelecem, né, um tempo em uma região e migram por algumas questões ou motivações diversas para outras regiões. Então, eles param e migram, param e migram. Então, assim, no decorrer da história dos hebreus, vamos viver muito isso. Eles vão passar, às vezes, por anos vivendo numa região, depois vão ir para outra, tá bom? Mas no início, podemos dizer que eles eram meio que nômades. Eles viviam inicialmente por volta de 2000 a.C., numa região chamada Crescente Fértil, que é na Mesopotâmia, uma região que era alagada pelos rios Tigre e Eufrates. Na proximidade ali da cidade de Ur, eles viviam o quê? Viviam do pastoreio, da agricultura, em termo, mas só que mais do pastoreiro. Muitos dos vestígios do passado que a gente encontra sobre os hebreus está baseada mais nos textos do Antigo Testamento da Bíblia. Então, os hebreus, eles viviam na Palestina, que é uma estreita ali faixa que vai ali do Mar Morto, como vocês podem observar a figura, do Mar Morto até o deserto da Arábia, uma região que hoje corresponde ao Estado de Israel, que é localizada ali no Oriente Médio. Os hebreus eram uma das principais fontes de estudo para eles é a Bíblia, que também é chamada pelos judeus de Torá, que é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia. No nosso caso, o Pentateu, né, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômos. A história dos hebreus ela é dividida em 3 partes. Então, assim, fica até mais fácil para a gente entender. O dos patriarcas, que eram chefes espirituais, dos juízes, que eram chefes guerreiros, e dos reis, que quando foi formado o reino de Israel, né, que foi centralizado o poder. No início, a sociedade era igualitária e, com o passar do tempo, ela foi evoluindo e ocupando a região da Palestina. A vida depois foi se tornando sedentária e os hebreus começaram a se desenvolver na agricultura, no comércio, surgiu então a propriedade privada, depois foram divididas em classes, né? Então, de um lado também formou-se a classe rica, dos proprietários e comerciantes, de um outro lado a classe mais pobre, que era composta pelos camponeses, escravos. Isso depois, mais adiante, quando a civilização forma mesmo centraliza o poder, lá no período dos reis, dos juízes, né? Então, o povo escolhido de Deus. Na época em que os hebreus chegaram na Palestina, havia diversos povos que habitando ali o território, os cananeus, os filisteus, que habitavam ali a parte do litoral, e nômades também, semitas, como os arameus, no leste e no norte. E os arameus, eles se destacavam porque seu idioma era utilizado por todos os comerciantes do Oriente Médio e tornou-se, durante o domínio persa, ali um oficial dos povos que viviam entre o Eufrates e o Egito, entre a Mesopotâmia e o Egito. A presença dos hebreus na Palestina, né, passou por essas 3 fases que eu falei, que foram os patriarcas, dos juízes e dos reis. A primeira fase, que foi a dos patriarcas, foi uma forma de organização política em que o líder, né, os líderes das grandes famílias exerciam variadas funções na sociedade,
como a do chefe militar, do sacerdote, do líder político. E os mais importantes patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. Então, e de acordo com essas crenças hebraicas, né, o Abraão, ele por volta de 1800 a.C., ele recebeu uma mensagem de Deus para que guiasse o seu povo até a chamada Terra Prometida, Canaã, Vale do Rio Jordão, né, a terra que jorra leite e mel, como é chamado. E Abraão, ele conseguiu tal feito, ele era um líder da nação, ele dominava todas as terras do Nilo até o Eufrates. Então, Abraão, como um pastor de ovelhas, né, ele obedeceu às ordens de Deus e trouxe a família para a Palestina, tornando-se o primeiro patriarca hebreu. O patriarca, no caso, é o líder espiritual, né, que comandava o povo, que era representante da palavra de Deus. E esses patriarcas, eles chefiaram os hebreus foi durante uns 3 séculos, que foi um período de patriarcas, né? Aqui. A fase dos patriarcas. Segundo a Bíblia, aí não fala das secas que vai ocorrer na Palestina, que vai obrigar depois os hebreus a migrar para onde? Para o Egito. Então, por volta assim, de 1750 a.C., Jacó, que vai ser o neto de Abraão, que foi o que a gente estava falando que obedeceu às ordens de Deus, o primeiro patriarca, o seu neto Jacó, filho de Isaac, ele decidiu levar o seu povo para o Egito, pois a Palestina vai atingir uma enorme seca. No início, eles foram bem recebidos pelo Egito, que na época o Egito era governado por quem? Pelos Ixos, e que era um povo amigo dos hebreus. E também porque José, que era o filho de Jacó, né, tinha um cargo muito importante junto ao faraó. Ele era vizir. Lembra que a gente estudou isso lá quando a gente falamos sobre egípcios, sobre o Egito? E vizir era o braço direito, que orientava o faraó. Então, José vai passar a ter sonhos, vai passar a revelar para o faraó o que vai acontecer. Muitos devem ter assistido até algumas novelas, passou até uma novela na Record falando sobre isso, né? E aí tem muito, gente. A história dos hebreus ela é muito grande, muito extensa. Aí tem a história de José, quando você quiser se aperfeiçoar, saber melhor, aí vocês têm que ir por cada um. Abraão tem toda uma história, José, Isaac. Mas aqui a gente está se referindo mais um lado específico, resumido da história dos hebreus, entendeu? Então, os hebreus, no período que eram dominados pelos Ixos, eles viveram um período de liberdade, de prosperidade, né? Só que quando houve a expulsão dos Ixos pelos egípcios, os hebreus foram escravizados pelos novos faraós, tipo um cativeiro, que durou cerca de 400 anos. Então, depois dessa expulsão dos Ixos, os hebreus vão ser escravizados durante 400 anos. E durante esse período, a Palestina foi ocupada por vários povos, entre eles os cananeus, os filisteus, né? Depois a gente vai estar falando sobre isso. Então, durante esses 400 anos, a vida dos hebreus tornou-se miserável. Eles eram explorados, trabalhavam em várias obras egípcias, como a construção de pirâmides, palácios, cidades. E assim, nada mais lhe restou a não ser o quê? A esperança e orar, né? Pedindo a Deus pela sua libertação. E entre o povo começou a circular uma crença que Deus, né, ouvindo as suas preces, iria mandar um líder com capacidade e vontade suficiente para libertá-los e levá-los de volta para a Terra Prometida, para a Palestina. Então, e essa ocasião, né, desse líder que Deus iria levantar, chegou até os ouvidos de quem? Do faraó Sete, na época. E ele ordenou que todos os meninos hebreus fossem
mortos, pois achava que o libertador, né, havia nascido. Então, apenas uma criança que devia salvá-lo desse massacre, né? Quem era essa criança que ia ocorrer mais tarde, hein? Moisés, isso aí. Então, Moisés, ele cresceu, tornou-se um patriarca e conduziu o povo hebreu para fora do Egito. E essa fuga ficou conhecida como o quê? Como êxodo, saída do povo hebreu do Egito, depois desses 400 anos de escravidão. Então, a viagem de volta, né, que foi cheia de percalços, né? Durou 40 anos dessa fuga dos hebreus do Egito para voltar para sua terra natal, para voltar para a Palestina. Isso vai durar cerca de 40 anos. E foi nesse período também que, depois a gente vai estar falando nisso, que Moisés recebeu de Deus as 2 tábuas, né? Contendo os 10 mandamentos. Então, vamos voltando aqui. Moisés, ele vai liberar o êxodo, né? Que é a saída dos hebreus do Egito. Só que eles tentaram alguns acordos no período. Só que não foram bem sucedidos. E foi aí que ocorreu, que todo mundo já deve ter ouvido falar, das pragas do Egito. Isso mesmo. Aqui, ó, as pragas do Egito. Então, houve 10 pragas no Egito, né? Com uma série de desastres infligidos, né, pelo Deus de Israel ao Egito, ao Deus dos hebreus. E diante da recusa, né, do faraó em libertar o povo de Israel, e isso aí a gente pode até encontrar no livro de Êxodo depois. Então, ao ver esse dano que eles causaram, né, a agricultura, o gado, os egípcios, o faraó, aceitou a liberdade do povo hebreu. Só que nisso, no entanto, assim que acabava a praga, ele voltava atrás. Por isso, depois que vai ocorrer a última praga, que foi a morte dos primogênitos, que teve aquela mancha na porta, que não seriam atingidas, né, as crianças. Isso tudo está na Bíblia, então. Vamos dizer a água de sangue, né? Então, das 10 pragas, teve a primeira, que foi do sangue, onde o rio Nilo transformou em sangue, eles não poderiam beber aquela água. Das rãs, dos piolhos, das moscas, onde houve a morte dos gados, que foi a quinta. Da doença do úlcera, granizo, gafanhotos. Da escuridão, que vai cobrir o Egito por 3 dias. E a última, que foi a dos primogênitos. Então, como a gente estudou, foram divididas em 3 partes. Na primeira parte, primeiro momento, houve a prosperidade de terras, gado, liberdade. No caso, e no segundo momento, houve o quê? A escravidão, onde eles se tornaram inimigos, né, dos egípcios, com a expulsão dos Ixos. E depois Moisés vai comandar o povo hebreu para fora do Egito, que vai ser chamado de Êxodo, que é a saída, né, dos hebreus. Nesse período, Moisés vai receber as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. E surge aí a religião monoteísta. O que é isso? É o primeiro povo a acreditar somente em um Deus. Então, eles se tornam, eles passam a adorar somente a um Deus, que se tornou a base do monoteísmo judaico, né? Monoteísmo dos judeus. Vamos passar para a próxima? Aqui, ó. Os hebreus, o povo escolhido de Deus, aqui as 2 tábuas, contendo os 10 mandamentos de Moisés, foi nesse período da fuga do Egito para a Palestina, que durou bastante tempo, né? Que durou 40 anos, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Aqui a gente está falando sobre também um pouquinho da origem também das 12 tribos de Israel. Gente, isso tudo vocês encontram na Bíblia como fonte de estudo, né? Então, assim, a origem das 12 tribos de Israel está descrita na Bíblia, como o primeiro livro de Gênesis. Eles receberam esse nome por serem decorrente dos 12 filhos de Jacó, que era neto de Abraão. Ocorreu que as 12 tribos receberam o nome
Só que os 10 filhos de Jacó. Só que entre os outros 2 nomes vão ser dos filhos de José, que foi depois da saída do povo de Israel do Egito que o Senhor designou, né, a separação da tribo de Levi. Levi quer dizer união, então isso aí vão depois é bem grande, bem extenso sobre isso. Abraão, que teve Isaac, Isaac teve os gêmeos, né, Esaú e Jacó, e de Jacó vai se originar a origem das 12 tribos de Israel. Aqui, religião dos hebreus. Quando a gente está, que nem eu falei, eles também são chamados de judeus, né, judaísmo. Foi uma religião monoteísta, vão passar a acreditar somente em um Deus. Então, uma grande contribuição, né, podemos dizer assim, dos hebreus à religião, ao contrário dos outros povos que nós estudamos, é que eles acreditavam em um único Deus, Criador do céu e da terra. Então, os hebreus, eles acreditavam também na vinda de um Messias, o Filho de Deus, que viria à terra para nos salvar. Mas para eles, esse Messias não foi Jesus Cristo, como acreditamos hoje em dia, os povos cristãos. Então, o Deus único dos hebreus era chamado de quê? De Jeová, e não podia ser reproduzido em pinturas e estátuas. E o seu livro sagrado, a Bíblia, também conhecido como Torá, que é um documento muito importante que é para reconstruir, né, a trajetória deles na antiguidade, como eu falei. Então, assim, gente, a diferença dos judeus, dos hebreus, é que para eles ainda o Messias, Jesus ainda vão vir, entendeu? Essa primeira fase ela é chamada de período patriarcal, onde nós período que tivemos os principais 3 patriarcas, que nós falamos que primeiro os hebreus migram para o Egito, depois eles vão ser escravizados lá, depois vai ocorrer Moisés, né, que vai ser colocado no rio, vai ser encontrado pela filha do faraó, e é uma outra história, uma história muito longa. E que vai liderar depois o povo dos hebreus para fora do Egito, de novo para a Palestina, que era a terra prometida. Nesse período, ele vai entregar, vai ser recebido por Deus, né, a ele os 10 mandamentos, que é a base da religião monoteísta judaica. De volta a Palestina, né, que é chamada de Canaã, terra que jorra leite e mel, vai ocorrer a segunda fase, que a segunda fase é chamada a fase dos juízes. Primeiro os patriarcas, segunda juízes e terceiro os reis. Nessa fase dos juízes, eles eram chefes militares escolhidos para comandar a terra prometida, tá? E entre os principais foram Gideão, Sansão, Samuel e, por que não dizer, Débora também, né? Uma juíza que muitos livros de história você quase não ouve falar, mas quem lê a Bíblia encontra que Débora também foi uma grande juíza nesse período. Então, quando eles chegaram à Palestina, eles encontraram a terra ocupada. Então, assim, Moisés ele se retirou e entregou o poder a seu fiel amigo, que foi Josué, que tornou-se o primeiro juiz, que isso é, o chefe guerreiro, né? E os juízes, eles governaram o povo hebreu por aproximadamente 2 séculos. E os mais famosos juízes foram Gideão, Samuel, Sansão. E os juízes eram chefes políticos, militares e religiosos. Nessa terceira fase, né, vai ocorrer a fase dos reis. Reis é o período da monarquia. Com os problemas causados com as grandes lutas, né, os hebreus eles resolveram então adotar a monarquia para centralizar o poder e ter mais força para combater os povos inimigos. E os 3 primeiros reis dos hebreus foram quem? Foram Saul, Davi e Salomão. Então, quem eram os reis? Os reis eram chefes também do exército, da política, da sociedade, e eles eles tinham um poder do Estado, como dos impostos,
nos trabalhos, em obras públicas, no exército, né? E vamos lá, os reis, principais reis foram Saul, Davi e Salomão, como eu disse. E esse sistema administrativo logo então foi substituído, né, pela monarquia. Nessa terceira fase, o Saul, que foi o primeiro rei dos judeus, ele formou um exército permanente para lutar contra os filisteus. E Davi também foi o sucessor de quem? De Saul. Davi foi o sucessor de Saul, que lutou contra os filisteus e os cananeus. E durante esse reinado, os hebreus eles se expandiram de território, conquistando a cidade de Jerusalém e transformando-se na capital administrativa e religiosa do seu reinado. Já Salomão, que foi a fase, vamos dizer, a fase do apogeu, né? Que ele era filho de quem? Salomão era filho de Davi. Ele vai estabelecer relações comerciais com o Egito, com a Babilônia, vai ampliar trocas com os povos das regiões. E com a morte de Salomão, que vai vir o problema, porque aí vai ocorrer a divisão, né? Não podemos dizer problema não. Vai ocorrer a divisão do povo em duas partes. Judá, ao lado sul, e Israel, ao norte. Aqui, ó. Após a morte de Salomão, que vai ser conquistado pelos assírios, vai ocorrer a cisma do Oriente, também como é conhecida, a divisão, que é a divisão do povo hebreu em dois reinos, de Israel e Judá. Depois disso, dessa divisão, né, dessa divisão dos reinos, em mais ou menos 70 depois de Cristo, né, vai o Tito, que vai ser o imperador romano, isso aí bem depois, gente, vai ocorrer o quê? Esse Tito, ele vai combater uma rebelião hebraica e vai obrigar o povo a dispersar-se pelo mundo. E esse movimento vai ser conhecido como diáspora judaica. Então, os judeus vão ser espalhados pelos 4 cantos do mundo. Então, o povo hebreu passou a viver em pequenas comunidades independentes, preservando, entretanto, né, a sua cultura, com o intuito de voltar um dia para a Palestina. E esse fato vai ocorrer depois que terminar a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. É outro assunto. Então, tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre a história dos hebreus, dos judeus, que mais para frente vocês vão estar vendo. Aí eu coloquei aqui, ó, por que nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim? Hebreus 13:14. Então, vamos confiar, gente, não importa assim a religião de cada um, vamos confiar que essa fase 1 que a gente está passando logo vai se estabelecer, vai chegar ao fim, vamos voltar de novo a se encontrar, a viver de novo em sociedade, né, sem medo nenhum. E logo, logo isso vai ocorrer em nome de Jesus, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que a gente estudou sobre os hebreus, falam comigo. Depois que vocês fizerem um resumo, colocar no caderno direitinho, vocês vão estar entendendo melhor. E na nossa aula também, ao vivo, que vai ser na sexta, que a gente vai estar falando sobre os hebreus, vocês vão entender melhor, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido. Beijos e até a próxima aula!